Galera tricolor, aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel, e a gente vai falar hoje do pré-jogo de Fluminense, de Vila Nova de Goiás e Fluminense pela terceira fase da Copa do Brasil. Jogo importante, que o Fluminense joga por um empate, né? Depois de uma vitória de 3-2 no Maracanã, uma vitória suada, onde ele estava perdendo de 2-0, conseguiu virar, e vai para Goiás com a vantagem do empate. Não vai ser um jogo fácil. Quem pensa que vai ser um joguinho fácil, não vai ser um jogo fácil. O Vila Nova vai tentar a vitória de qualquer jeito e vai partir para cima do Fluminense, né? Cabe ao Fluminense ter postura de time grande, não se acovardar e atacar o Vila Nova também, né? O Fluminense tem que atacar, tem que tocar a bola, procurar os espaços e tentar entrar na defesa do Vila Nova também. Vila Nova vai atacar, mas eles também não vão se expor assim por completo, não. Eles devem se fechar um pouquinho também. Então vai ser um jogo, vai ser um quebra-cabeça e o Fluminense tem que saber jogar ali. Tocar a bola e procurar os espaços para tentar furar o bloqueio do Vila Nova. Pessoal, antes da gente falar do pré-jogo e das escalações, a gente vai falar de um assunto que se especulou bastante aí nesses dias, que foi o assunto John Kennedy, né? É o garoto da base, o garoto que fez sucesso, principalmente no jogo contra o Flamengo, que ele meteu 2 gols, e é considerado um carrasco contra o Flamengo, até nas divisões de base. É um jogador que tem sucesso contra o Flamengo nas divisões de base. É um jogador que tem tudo para vencer como jogador, tem técnica para isso, tem faro de gol, é um jogador que tem talento, mas infelizmente é um jogador que não está com uma cabeça muito boa. A gente tem que destacar que ele é um jovem, né? É um jovem que do nada batalhou bastante para tentar chegar no Fluminense e hoje em dia almejar jogar entre os craques, né, do Fluminense. É um jogador que estava sendo relacionado, estava entrando, estava jogando, enfim, estava tendo sucesso, e esse sucesso de repente subiu a cabeça do John Kennedy, né? Subiu a cabeça no seu primeiro ato de indisciplina. O jogador estava de férias, já havia melhorado de uma lesão e foi jogar uma pelada com os amigos e teve uma nova lesão que o deixou fora por meses, né? Isso aí atrapalhou a sua carreira e atrapalhou também o Fluminense, que ficou sem o jogador, sem poder utilizar o jogador. Então o jogador já começou os erros aí. Foi o primeiro ato dele, onde ele foi jogar uma pelada depois de vir de uma lesão. Eu acho que ele tinha que se preservar nas férias para na reapresentação ele arrebentar e aí sim brigar até por uma vaga de titular no time. E não foi isso que aconteceu. Esse foi o primeiro ato de indisciplina do John Kennedy. O segundo ato, o jogador estava faltando. O jogador se lesionou nas férias, entrou fez uma cirurgia, fez aquele processo todo de recuperação, e quando ele já estava na fisioterapia, ele começou a faltar às sessões de fisioterapia. Com isso, atrasando a sua melhora e atrasando o seu retorno ao futebol e ao Fluminense. Com isso, atrapalhando o Fluminense também, né? Então foi o segundo ato de indisciplina do jogador. E o terceiro ato foi agora, pessoal. Em Itaboraí, o jogador emprestou o seu carro para 2 amigos. Um dos amigos, dirigindo o carro, não tinha habilitação, né? Foi parado pela polícia, o carro foi apreendido e os jovens foram presos. Foram encaminhados para a delegacia. O dono do carro, que era o John Kennedy, foi chamado e, além do rapaz não ter habilitação, o carro ainda tinha no seu interior 2 tabletes de maconha. Quer dizer, além dele emprestar o carro ainda estava transportando drogas, né? Não interessa se era para uso próprio ou não, eu sei que estava conduzindo maconha, né? Então, gente, eu acho que o jogador tem que ter mais acompanhamento, maturidade, aconselhamento para ser mais profissional e não estragar uma carreira promissora como a dele por atos irresponsáveis como esses, né? Eu acho que tem que chegar alguém para o jogador, o clube, o seu procurador, seu pai, o responsável, enfim, e aconselhar o jogador, porque ele está estragando uma carreira dele promissora.
Isso aí daqui a pouco está sendo visto por outros clubes e até no exterior. E aí ele se queima, ele não vai conseguir ir para clube nenhum. Vai acabar como outros que a gente viu por aí, essa história do futebol, né? Que eram alcoólatras, que se entregaram a drogas, enfim. E que abandonaram, o futebol os abandonou, né? Eles não abandonaram o futebol os abandonou. Por quê? Por atos de responsabilidade, por imaturidade, por deixar o sucesso subir a cabeça. John Kennedy ainda não construiu nada no futebol. Ele está começando a sua carreira agora. Ele não é um craque que agora está com atos de indisciplina, não. Ele é um jovem que ainda nem despontou ainda no futebol e já está fazendo merda. Entendeu? Está se queimando à toa, por irresponsabilidade. Eu acho que já basta para o John Kennedy, ele tem que treinar, se dedicar e jogar futebol e parar com esses atos de indisciplina extra-campo, tá? Porque assim ele vai manchar a sua carreira. Outra coisa, gente, o Diniz, durante a semana, em entrevista, ele falou que quer um centroavante, que ele precisa de um centroavante que também saiba atuar como segundo homem de ataque. Ele não quer só um centroavante fixo, ele quer um centroavante que saiba sair da área também, né? Então me veio à cabeça, será que ele estava falando no Alan? Ele estava se referindo ao Alan, o Alanzinho, que já jogou no Fluminense e que estava lá fora e agora está sem contrato, sem clube? O Alan se encaixa nesse perfil que ele quer. O Alan é um jogador rápido, pode jogar pelas pontas e pode jogar centralizado também, pode jogar como segundo homem, né? É um jogador que cairia bem ali no Fluminense. O Ganso, caso o Ganso, pessoal, o Ganso teve uma lesão, ficará por alguns jogos fora do time do Fluminense. A diretoria não falou qual o grau dessa lesão, se é nível 1, 2, enfim. A gente não sabe a gravidade da lesão. Eu sei que é uma lesão e o Ganso vai ficar afastado por alguns jogos. No lugar dele deve atuar o Natan, que já teve uma oportunidade contra o Palmeiras e atuou bem, com raça e vontade. Felipe Melo já treina também com bola, mas ainda não vai ser relacionado para este jogo. Quem sabe no próximo. Uma boa notícia para a galera, John Arias treinou durante a semana e já vai ficar no banco de reservas no jogo contra o Vila Nova de Goiás. Tá? O jogo do Vila Nova contra o Fluminense, o árbitro vai ser Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. O jogo vai ser no Serra Dourada, às 21h30, nessa quarta-feira agora. Tá? Vila Nova escalado com Jorge, Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Bruno Colasso. No meio, Ralf, Arthur Rezende e Mateuzinho. No ataque, Victor Andrade, Rubens e Pablo Diego. O técnico é Igor Magalhães. Fluminense escalado com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Davi Braz na zaga. Pineda na lateral esquerda. Pineda continuando como titular. De repente está caindo nas graças do Abel. Cris Silva nem viajou para Goiás. Tá? Meio campo com André, Iago Felipe e Natan. No ataque, Luiz Henrique, Cano e William Bigode. Tá? Então o Fluminense vai jogar no 4-3-3. Eu acho que era bom o Fluminense jogar no 4-4-2 e povoar esse meio campo com o Nonato em vez do Bigode. Mas vamos ver o que o treinador vai fazer. Né? A princípio é esse o time que vai jogar. Tá? Sistema 4-3-3. Fluminense joga por um empate, teve a perda do Ganso, que é o articulador do time, é o homem que pensa nesse time, né? É o homem que faz a bola chegar nos atacantes, é um homem de inteligência no meio campo, e fica a esperança da recuperação do futebol do Natan. Natan que entrou com muita raça contra o Palmeiras. Vamos ver se com a sequência de jogos, ele entrando como titular, o Natan não recupera, não readquire a sua confiança e o futebol dele começa a aparecer, né? Quem sabe o Natan começa a desabrochar no Fluminense. Não vai ser moleza, pessoal. Moleza a gente não vai ter.
Aliás, hoje em dia não tem mais moleza no futebol, né? O futebol hoje em dia é muita correria. A técnica ficou para o passado, né? Para um passado bem distante. Então, hoje em dia é correria e as equipes se equilibram, né? Salva-se alguns times hoje em dia, que é o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras, algumas equipes que ainda têm alguns talentos, porque o restante das equipes se equilibra, né? Não tem assim um jogador craque que a gente possa falar que é craque, não tem. É muita correria e salve-se todos, né? O Fluminense tem que se impor e atacar. Ele não pode ficar na defesa esperando o Vila Nova vir, tá? Ele tem que se impor como time grande e atacar o Vila Nova também, né? Afinal, é esse o propósito do Diniz. O Diniz não gosta de recuar o time. O Diniz gosta de fazer o time jogar para frente. Então, vamos ver se agora, com mais tempo que ele teve para treinar, ele começa a impor um pouquinho o futebol que ele deseja para o Fluminense. Tá bom? Samuel Xavier, a gente vai ter que aturar Samuel Xavier ainda na lateral direita. A gente vai ter que aturar William Bigode no ataque, né? Então, haja coração, né? O Arias não sei se vai aguentar começar jogando, jogar os 90 minutos, então de repente o Arias vai entrar aos poucos no time, de repente entra no segundo tempo e de repente no segundo jogo, no próximo jogo ele já entra desde o início, né? Porque o Arias é bem mais jogador do que o William Bigode, não tenha dúvida. Pessoal, é isso. Após o jogo de amanhã, eu vou falar do pós-jogo, vou dar as notas do time, vou comentar sobre os lances do jogo e vou comentar alguma coisa que seja essencial sobre o jogo Vila Nova e Fluminense. Espero que a gente consiga uma excelente vitória, que a gente consiga desempenhar um futebol para frente, um futebol ofensivo, né? E consiga uma vitória contra o Vila Nova, tá? Um abraço a todos, peço que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, que deem um like, que é importante para o canal, e que compartilhem com o máximo de tricolores possíveis, tá? Eu peço a ajuda de vocês para a gente poder crescer, pessoal. Eu sem vocês não sou ninguém, então eu preciso do apoio de vocês tricolores para a gente conseguir crescer o canal, tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite, uma boa vitória amanhã. Fiquem com Deus.